Oi, turma! Sejam todos, então, muito bem-vindos nesse episódio barra aula do grupo de estudos. Quem está chegando agora, vocês vão ver que isso daqui é uma mistureba, né? Então, só como esse é o primeiro episódio da nossa minissérie, eu vou contar para vocês o que é essa bagunça que está acontecendo aqui, tá? Para quem chegou hoje, está chegando agora, não está entendendo nada, eu sou a Regina Chamon, sou médica, sou certificada em gerenciamento de estresse e em medicina do estilo de vida. E eu sou geminiana, gente. Então, como uma boa geminiana, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, isso daqui é um episódio do podcast Desestresse, que é um podcast para inspirar a gente a cultivar a saúde todos os dias. Mas também é um encontro do grupo de estudos Desestresse, porque daí eu também não tenho muita criatividade, então tudo chama Desestresse. E esse grupo de estudos é um grupo para profissionais de saúde, para médicos que querem aprender um pouquinho mais sobre estresse. Então, no grupo de estudos, uma vez por mês, eu dou uma aula aberta, esse grupo de estudos é gratuito, eu dou uma aula aberta discutindo um artigo científico. Mas esse mês, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer essa minissérie que chama O que você não aprendeu na faculdade. E geralmente, o que a gente não aprende na faculdade? Ou, pelo menos na minha época, 20 anos atrás, a gente não aprendia. A gente não aprendia sobre dinheiro, a gente não aprendia sobre gerenciamento do tempo, a gente não aprendia sobre equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal, a gente não aprende na faculdade sobre empreendedorismo e como empreender de um jeito que não acabe com a vida da gente. E é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa minissérie. E para começar a nossa minissérie, para estrear a minissérie, a gente sempre vai ter convidados aqui nos nossos encontros. E para o encontro de hoje, eu tô super, super, super feliz de receber a Lorena Pires. A Lori, isso é uma coisa, né, gente, de paulistana, a gente chama todo mundo pelo abreviado do nome, né? Não consegue falar o nome inteiro da pessoa. Vou chamar ela de Lori, tá, gente? A Lori é planejadora financeira e oferece consultorias para autônomos e pequenos negócios que desejam. Olha que bonito que ela faz, gente. Pequenos negócios que desejam gerir, gastar e investir seu dinheiro com estratégia e inteligência, com foco em suas prioridades particulares. Tudo que a gente quer, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha o Desestresse quer isso, né? A gente quer ter uma vida financeira tranquila para que a gente possa ter uma vida além das finanças, além do trabalho tranquila também. Então, Lori, queria te dar as boas-vindas e só antes da Lori dar um oi, turma, tanto quem está aqui no grupo de estudos como quem está ouvindo o podcast, às vezes o Theo late, vocês já conhecem o Theo, meu cachorro, né? Então, se ele der uma latida aí, vocês deem essa licença poética pra gente e tá tudo bem. Lori, bem-vinda. Oi, Regina, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de ocupar esse espaço ao seu lado, de poder colaborar com uma parte de empreender que eu considero tão importante, porque impacta diretamente na nossa saúde como um todo, né? Então, contextualizando um pouquinho mais, eu vim lá das finanças, do planejamento financeiro pessoal. Com o tempo, fui atendendo muito autônomos, tomando gosto por isso. Sei que a maior parte de quem está aqui junto com a gente hoje é autônomo. E fui pegando muito gosto. Eu acho que é das partes que eu mais gosto, dos assuntos que eu mais gosto de atender dentro do planejamento financeiro. Eu sei que dinheiro é um assunto delicado para muita gente. Eu sei que, em especial, assim, muita gente fala, porque eu não sou de exatas, eu não entendo desse assunto. Tenho, inclusive, as minhas dúvidas se quem é de exatas entende desse assunto. Sério, porque dinheiro não é. Quando a gente pensa em gestão financeira e tudo mais, a parte que fica ali na planilha ela é a menor, né? A parte que importa mesmo, que vai fazer diferença, está muito relacionado com comportamento, com habilidade de espera. Então, a gente vai olhar para os números hoje, a gente vai falar de números hoje, mas acreditem, a gente não para por aí. Imagino que já tenham reparado no meu sotaque, sou de Goiânia, então, enfim, sei que tem um monte de gente de vários lugares. Hoje também estou um pouquinho distante da cidade da Regina. Isso que é bom da internet, né, gente? A Lori, gente, só para contar para vocês, ela é a minha planejadora financeira. E aí hoje eu tava passeando com o cachorro, eu tava pensando um pouco, né, que
quando a gente estava preparando esse episódio, eu falei algumas vezes para a Lori que, assim, pouquíssimos profissionais de saúde têm alguma noção sobre dinheiro. A gente não olha para isso, a gente não é ensinado a pensar no dinheiro, né? Hoje eu tô com 21 anos de formada. Eu me formei em 2005, né, na faculdade. E assim, os primeiros 10 anos da minha carreira, depois que eu terminei residência, tudo que foi, terminei a residência comecinho de 2010, os primeiros 10 anos da minha carreira, eu nunca olhei para o dinheiro, assim, né? O dinheiro estava entrando, eu ia gastando, ia entrando, eu ia gastando, nunca olhei para isso. E aí, de uns 5 anos para cá, eu comecei a me preocupar um pouco mais, comecei a tentar entender, e aí esse é um universo assim que você fala, gente, mas eu não entendo nada de finanças, eu não entendo nada de números. Então, eu acho que existe uma resistência para a gente olhar para isso, uma resistência inicial do profissional de saúde, e eu posso dizer que de uns 3 anos para cá, eu estou mais confortável dentro desse olhar das finanças, da minha gestão financeira, do meu consultório mesmo. E a Lori faz parte disso, né, Lori? Ela me ajuda muito a ter esse olhar para o meu negócio. E eu ouço muitos alunos meus, alunos da capacitação em gerenciamento de estresse, quando a gente começa o curso, muitos não se percebem estressados, e aí eles vão se percebendo no decorrer do curso que estão estressados, e quando a gente para olhar, um dos principais fatores de estresse para todo mundo, mas muito para o profissional de saúde, é o dinheiro, né? Então, esse episódio, ele não é um episódio sobre finanças, ele é um episódio sobre estresse. Porque se a gente não consegue olhar para o nosso dinheiro, a gente não vai ter tempo de descanso, a gente não vai conseguir tirar férias e talvez a gente não consiga se aposentar. Então, muito da nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre esse contexto, né, na vida do profissional de saúde autônomo. E aí, gente, a Lori preparou um negócio muito legal para a gente discutir aqui hoje. Esse episódio está indo ao ar em vídeo também. Quem quiser assistir no YouTube depois, consegue ver as imagens. A Lori vai compartilhar a tela dela. E ela fez algumas simulações para a gente começar a entender, então, essa questão do dinheiro, né, na nossa experiência aí como profissionais de saúde. E aí, Lori, dos profissionais de saúde que você atende, que eu sei que são muitos, o que que você vê que é a principal questão que essas pessoas têm no que se relaciona às finanças? Eu acredito que uma boa parte acha, assim, como que é no dia a dia, né? É tanta correria que a escolha, assim, o caminho mais fácil acaba sendo o dinheiro pinga na conta, vou recebendo, seja dos meus pacientes, seja do plano, seja por onde for. Normalmente, os dias são variados, não se tem então tanta clareza do quanto se ganha. Ao mesmo tempo, de forma, via de regra, não sobra tanto dinheiro no fim do mês, nunca dá para juntar dinheiro. Então, se supõe que se ganha o que se gasta, mas não se sabe quanto se ganha nem quanto se gasta. E a vida fica estressante mesmo, né? Porque é como se o médico, enfim, como se o profissional autônomo quase que não tivesse direito de adoecer, ou de tirar umas férias, ou de descansar em paz, né? Existe sempre aquele alerta, aquela preocupação de eu preciso fazer dinheiro. Então, para pagar a próxima fatura de cartão, eu preciso conseguir atender os pacientes. Que tantos pacientes? Não sei a que preço, sei que preciso fazer dinheiro. E isso vai se tornando, enquanto a gente não para olhar sobre esse assunto, para dar uma organizada, a chance da gente se embananar ela é muito grande, né? Uhum, Em especial porque assim, vamos falar de autônomos de forma geral. Como não existe essa clareza do quanto se ganha, a matemática é mais ou menos a seguinte: ah, eu atendo uns tantos pacientes por dia e ele vai considerar o dia mais lotado. Eu costumo cobrar por volta de tantos reais por consulta e ele vai considerar o valor cheio. Ele nunca considera o valor que ele oferece com desconto. E o mês tem tantos dias, ele nunca vai considerar que o mês tem feriado ou que ele fez alguma viagem. E aí ele bota na cabeça o que a gente chama de, assim, ele vai chamar de, o quanto eu ganho. Ele bota na cabeça um valor muito mais alto, em muitos casos, do que efetivamente ele ganha. uhum, Fora que, por enquanto, a gente está falando, quando a gente multiplica, né, número de consultas vezes preço, por enquanto a gente está falando de faturamento.
Boa. O que é muito diferente do que qual é o valor que de fato esse profissional ganha. Por quê? Porque para oferecer esses atendimentos, é muito provável que ele tenha que pagar imposto, que ele tenha que pagar uma contabilidade, que ele tenha que pagar um aluguel de sala. E aí, uma coisa muito comum é a pessoa, quando reflete sobre o quanto eu ganho. Ah, eu ganho, por exemplo, ela põe na cabeça esse número de consultas vezes o preço. Então, eu ganho 25 mil. Tô dando um exemplo. Só que tem todos os custos da empresa, o que sobra é menos. Mas ele pensa, poxa, como que uma pessoa de 25 mil não pode pagar uma escola de 5 mil reais para a filha, por exemplo? E aí é como se a gente se ancorasse nesse número muito alto e atribuísse o que a gente pode ter de padrão de vida a esse número alto, que não diz respeito exatamente à realidade de salário que a gente tem. Então, hoje, a Regina comentou, eu preparei dois perfis de pessoa para a gente deixar essa conversa um pouquinho mais palpável, para eu trazer, para a gente conseguir trazer exemplos. E eu trouxe dois perfis para a gente conversar sobre o que é o faturamento, quanto que esse profissional costuma gastar? O que que ele pode levar para a vida pessoal? Então a gente vai até desembocar na aposentadoria. Boa. Por quê? Fazendo um outro, trazendo uma outra perspectiva, né? Para que a gente possa eventualmente se aposentar, faz parte da nossa realidade ter, assim, assumir o papel de quem vai resolver esse boró. Porque, infelizmente, a gente não vai existir uma previdência aleatória, enfim, que vá dar conta disso. E é a gente que precisa resolver essa questão. Então, a gente precisa começar a, assim, olhar de frente para a questão da nossa aposentadoria. E aí, depois que a gente vê o quanto a gente ganha, uma boa parte a gente ainda precisa guardar para a gente se preocupar com o nosso futuro lá na frente. Eu tive uma descoberta fenomenal quando eu comecei a olhar para o meu dinheiro. Eu contei para a Lori hoje, ela não acreditou que a maioria dos médicos, dos profissionais de saúde não sabe isso. Eu vou contar um segredo para vocês que vai mudar a vida de vocês, gente. Faturamento é diferente de lucro. E eu acho que a gente se embanana nisso. Parece uma coisa tão ridícula, tão óbvia, mas para mim não era. Porque é isso que a Lorena acabou de falar. Para mim, faturamento é quanto eu tô ganhando, tá entrando na minha conta e esse dinheiro é meu. O dinheiro é meu. E o dinheiro não é seu. O dinheiro é da gestão do seu consultório, do imposto, do não sei o quê. E o que sobra é muito diferente. Então, muita gente que eu vejo nesse perrengue, assim, de não conseguir, e isso é sério. Às vezes a gente Uhum. não consegue tirar 5 dias de férias para poder descansar o corpo. Por quê? Porque se eu tirar 5 dias de férias, eu não tenho dinheiro no final do mês. Mas como isso é possível? É isso que a gente queria mostrar um pouquinho para vocês, tá, gente? Que a gestão financeira e a gestão do consultório, no meu ponto de vista, elas são elementos muito importantes para a gestão do estresse. E o que eu vejo, muitos dos meus alunos, muitos médicos que são meus alunos na capacitação, eles estão numa fase de uma fase profissional, mais ou menos assim, parecida com a minha, uns 15 anos de formado, por aí. Você já não está naquele pique todo para dar um monte de plantão, para fazer coisas que antes você não gostava muito, mas você fazia, e agora você não gosta e é um suplício fazer, mas também não consegue fazer essa virada para fazer coisas que gostaria e ter uma vida mais tranquila. Então, muita gente chega nesse grau de estresse comigo, né? Então, vamos ver se a gente consegue desembolar um pouco esse emaranhado. Lori, você vai falar um pouquinho sobre números agora, certo? E Certo. aí, gente, a gente vai, para quem está ouvindo só o áudio na gravação do podcast, a gente vai reproduzindo os números aqui para vocês, mas quem quiser ver a tabela, a planilha aí que a Lori vai mostrar aqui para gente, o vídeo vai ficar gravado no YouTube também, tá bom? E aí, gente, antes de apresentar, eu sei que pode ter alguma coisa, alguma aproximação, algum detalhezinho que não esteja exatamente do jeito que, sabe, assim, que não esteja no preciosismo do que se aplica à vida de cada um. Mas é importante que aqui a gente, assim, eu gosto de reforçar que dentro da consultoria, eu nunca vi duas vidas iguais. Então, aqui eu vou trazer uma espécie de generalização. A gente vai falar de dois perfis, mas busquem fazer as adaptações para o caso de cada um, tá bem? Gente, então, o primeiro perfil que eu quis trazer aqui é o perfil do João, fisioterapeuta,
E qual que é a realidade aqui do João? Eu quero que vocês, inclusive, me contem se tá tão diferente assim, se, enfim, se a coisa funciona dessa forma ou não. Eu tentei adaptar rápido, eu tinha colocado psicólogo, mas Mas corri tem para fazer bastante psicólogo fisioterapeuta. aqui que participa com a gente, então tá tudo bem, gente. Sintam-se todos participantes aqui, psicólogos, É, fisioterapeutas, enfermeiros, tá todo mundo bem-vindo aqui com a gente. então vamos lá. Estamos falando do João, 35 anos, fisioterapeuta. O João faz por volta de 5 sessões por dia, 20 dias no mês. Ele está conseguindo fazer isso, tá? E ele cobra por volta de 230 a sessão. Algumas a 280, outras a 170. Ele é especialista de uma área, ele consegue cobrar um valorzinho melhor. E aí, por isso, tá entrando na conta bancária dele por volta de 23 mil por mês. Um ponto importante, eu vou até aproveitar esse momento para fazer uma defesa aqui. Pessoal, separem uma conta para a vida profissional e outra conta para a vida pessoal. Eu sei que em alguns casos se começa misturado, não, a gente não começa do jeito né, que idealmente seria possível, mas se for possível já começar a separar, fazer remessas de pagamento para a vida pessoal uma vez por semana, ao invés de só deixar tudo misturado, isso já vai trazer uma visibilidade maravilhosa para o que está acontecendo nas finanças de vocês. Então, já queria trazer essa sugestão. Então, tudo isso aqui que a gente está falando acontece lá na vida profissional do João, Na né? conta Então, PJ do João, gente. eu gosto, o ideal é falar, falar da conta PJ, né? Mas eu gosto do termo profissional, porque às vezes a Hum, pessoa ainda não abriu o CNPJ, tá boa, no começo, boa, né? Mas essa boa. conta PJ, essa conta profissional. Entra ao longo do mês, picadinho, 23 mil reais, tá? Em média. Tem meses que um pouquinho mais, tem meses que um pouquinho menos. E aí, ele vai lá e paga o imposto do Simples Nacional. Então, no caso do João, ele é um fisioterapeuta, ele usa o que a gente chama do Simples Nacional de Fator R, que uma série de profissionais deveria conversar sobre esse assunto com o contador, e ele paga por volta de 7,8 de imposto, que vai incidir sobre os 23 mil. E aí ele todo mês precisa pagar algo próximo de 1.800 reais de imposto, tá? Ele não recebe de ninguém no cartão de crédito, todo mundo é Pix, ou enfim, ele não tem essa possibilidade. Ele não tem custo com insumos, então ele não tem que comprar seringa, ele não tem que comprar Pagar medicação, prontuário. nada disso. Boa. Mas ele tem umas despesas mensais. E ele paga coisas como o quê? Ele paga o aluguel de uma sala, ele paga a contabilidade dele, ele paga o INSS. É bem chutinho, isso dá no total uns 3.100 reais. Fora isso, ele tem umas despesas que acontecem muito de vez em quando. Ah, eu tinha... Então, o Conselho Regional de Fisioterapia, tanto PJ como pessoal, ele paga Boa. uma consultoria uma vez no ano, ele paga taxas e licenças para manter o CNPJ aberto Uhum. e ele já se organiza para conseguir tirar férias. João é maravilhoso, gente. João tá na frente de muitos de nós aqui. Eu fiz essa soma aqui e dividi por 12. Por isso que dá, quando a gente soma todos os valores anuais, a gente vê como se fosse um valor mensal. Então, por exemplo, a soma do João aqui deu dos valores anuais deu 18.958. Se a gente dividir isso por 12, ele faz um boleto de 1.580 e manda para poupança, manda para uma caixinha, manda para algum lugar e já esconde esse dinheiro dele mesmo. Boa. Ele transforma esses gastos eventuais numa espécie de boleto mensal. E o João, para tirar férias, o que que ele está fazendo aqui? Ele está juntando tanto dinheiro para, no mês de férias, pagar o aluguel, pagar a contabilidade, porque ninguém vai deixar de cobrar aluguel ou contabilidade só porque ele saiu de férias. E mais o salário dele. E aí, por último, o João guarda um tanto para ter de caixa na empresa, tá? Então, aqui eu trouxe a sugestão dele guardar pelo menos 5%. Se ele ganha 20, se ele fatura 23, ele guarda 1.150 para uma reserva para o negócio.
É uma reserva de emergência para o desespero? Não necessariamente, gente. Quem é autônomo é muito natural num mês faturar 21, no outro mês faturar 25. Isso aqui é quase que um respiro só para trabalhar com essa oscilação. E aí a gente chega num resultado, se a gente pega todas essas despesas que eu falei, imposto, as despesas mensais, os eventuais e o caixa para a empresa, isso dá uns 7.700. Por isso que o João, que quando ele bate o olho e pensa que ele ganha 23, na verdade, ele tá mais para quem ganha 15 do que para quem ganha 23. 7 mil foi embora com tudo isso. Exatamente. E perceba, continua sendo um ótimo salário, tá? Assim, mas é muito daquilo da gente olhar e pensar, calma, quanto que eu ganho de verdade? Porque o quanto a gente ganha na nossa vida pessoal, isso aqui é salário, gente. O salário É é os 15 mil e não os 23 mil, né, Lori? isso. O 15 mil é o que? Então, o quanto sobra, esse resultado financeiro da empresa, é ele que a gente poderia, se a gente tivesse um grupo de amigos, e aí nesse grupo de amigos tem uma galera que é CLT, tem outro que é autônomo, se perguntassem pra gente, quanto você ganha? A resposta é o resultado financeiro. Ela não pode ser o faturamento. Porque o faturamento, que é esse valor ali do número de vendas vezes o preço de cada venda, ele conta muito pouco, porque a gente não sabe o custo da estrutura que a gente tem por trás. Então, esse resultado financeiro da empresa, que no caso do João é algo próximo de 15 mil reais, é o que de fato o João ganha. Ô, Lori, sabe, a sensação que eu fico assim é que, como a gente que é profissional de saúde autônomo, por exemplo, eu, Regina, eu sou a minha empresa. E aí a gente não tem esse olhar da empresa, né? Sou eu, Regina, todo meu dinheiro é meu, como diz meu marido, é meu bolso direito, meu bolso esquerdo. Mas enquanto a gente não tem esse olhar assim que nós somos uma empresa, e se eu sou uma empresa, eu tenho que bancar meu funcionário, se eu não tiver esse olhar, eu não vou reservar meu dinheiro para poder tirar férias. Eu vou simplesmente gastando o que está entrando, né? Então, muito importante a gente, seja um médico, um físico, um psicólogo, a gente se ver como uma pequena empresa que somos, né? E aí isso vai interferir não só na questão financeira, que é o que a gente vai focar bastante hoje, mas isso vai interferir em muitas outras coisas. Como que eu faço a gestão, como que eu faço a comunicação, como que eu faço a captação de novos clientes para o meu consultório, enfim. Né? Então, a hora que você falou, essa empresa, eu acho que é isso, a gente precisa começar a se entender como uma empresa. Regina, eu concordo totalmente e eu acho que um ponto é, quando a gente é autônomo, a gente tem um grau de flexibilidade possível que em alguns casos é até bem-vindo. Só que a gente não pode tornar do que seria uma exceção a regra, né? Então, se por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Muita gente me pergunta, Lorena, mas e a gasolina? A gasolina, o Uber que eu vou, que eu gasto para ir até meu consultório, eu considero onde? Objetivamente, considera, assim, vamos lá, contabilmente, não é a conversa de hoje, mas para cá, pra gente entender das finanças, considere onde você ficar mais confortável. Então, mas considere em um lugar e concentra esse gasto lá. Então, se você acha mais fácil entender que a gasolina é um custo da empresa, considera a gasolina um custo da empresa. Se você acha mais fácil considerar uma despesa pessoal, considera pessoal. Mas adota um e vai. Essa flexibilidade, ela nos cabe enquanto autônomo. Agora, a bagunça nossa, fulano tem que me pagar, assim, tomara que eu consiga fechar tantas sessões hoje para que eu consiga pagar o aluguel em dia. Já vai virando uma bagunça que tira clareza sobre o que é que está acontecendo e tira o profissionalismo como um todo, né? Uhum. Eu sei que quando a gente olha para os números, a gente pensa, putz, mas pensava que eu ganhava bem mais, eu vou ter que gastar bem menos. Mas não é porque a gente toma consciência dos números que eles se tornaram diferentes do que de fato são, né? A diferença é que quando a gente encara como eles são de verdade, a gente tem a possibilidade de lidar com isso, de fazer o melhor uso do recurso que de verdade a gente tem. E aí, quando a gente para de se enganar e, enfim, começa a tomar Perfeito. decisões mais conscientes.
Gente, não é pra vocês ficarem todo mundo deprimido ouvindo isso aqui, hein? Pelo amor de Deus, é pra gente ficar consciente, poder tomar boas decisões. Não quero ninguém saindo daqui chateado. Eu sei como planejadora, né? Eu sei que não é fácil ter esse tipo de conversa, já tive ela um trilhão de vezes, mas é melhor olhar para a realidade de frente porque é com ela que a gente pode lidar. É igual, Lori, às vezes tem paciente que fala assim, eu nem faço exame, porque vai que eu descubro alguma Nossa, coisa, né? É a é a mesma mesma coisa. coisa. É a mesma Melhor a gente coisa. descobrir logo e cuidar logo, né? Exatamente. Bom, agora eu vou trazer um exemplo da Maria. Então vamos para Maria. Maria é médica. Vamos, olha como o faturamento, que é a história da entrada, ela é diferente, né? Em cada contexto, o resultado ele varia muito. Maria fatura por volta de 55 mil por mês. Então, ela oferece consultas particulares e, somando ali o volume de consultas que ela consegue fazer e o preço que ela cobra, uns 55 mil entra no bolso da PJ, né, da pessoa jurídica. Maria, ela já não está no Simples Nacional. Ela está numa outra categoria, chama lucro presumido. Ela precisa pagar muito mais de imposto. Todo mês, algo perto de 9 mil reais vai embora de imposto no contexto da Maria, Porque a tá? porcentagem é maior. Ô, Lori, só para a gente responder uma dúvida aqui. Gente, quem chegou aqui está sentando na janelinha, essa aula é ao vivo para o pessoal do grupo de estudos, então tem perguntas entrando no chat, tá? Uma pessoa no chat perguntou se o médico pode ter o Simples Nacional, que foi o exemplo do João que a gente usou, né? Pode. A questão é que o Simples Nacional, à medida que o faturamento sobe, o percentual pago de imposto também sobe. E em determinado momento para de fazer sentido ficar no Simples Nacional. É como se em determinado momento compensasse mais, como não, exatamente isso. Compensasse pagar esses 16%, enfim, aí varia muito de cada estado, vocês precisam Uhum, avaliar junto ao contador de vocês, mas é como se compensasse pagar esses 16% do que ficar no Simples Nacional, porque uhum. dependendo, a pessoa ia estar pagando 22%, tá? Depende do faturamento total, então. Depende do faturamento, depende do estado, depende Boa, de um bocado de coisa, tá? Então, para joia. entender se você deveria se enquadrar no Simples Nacional, ou no lucro presumido, ou no lucro real, enfim, quem vai te contar isso é o seu contador. E Uhum, para ele te orientar de forma adequada, é importante que ele faça um estudo tributário do contexto de vocês, tá bem? boa. Uhum, E aqui eu assumi que a Maria, por estar, assim, que ela está no lucro presumido e que, dado o contexto dela, ela paga ali algo perto de 16,7%, tá bem? tá, ótimo. A Maria, ela recebe via cartão de crédito e ela paga por volta de 4% do valor De taxa do cartão. de taxa do cartão. Só que só metade, mais ou menos metade das pessoas pagam no cartão. Então, do faturamento total, 2% vai embora com taxa de cartão. Sumiu Uhum. mais R$ 1.100. Fora isso, a Maria tem custo com insumos. E aqui eu vou dar um exemplo que a Maria é uma nutróloga e ela aplica Monjaro. Estou Tem algum pegando o da procedimento moda. ali na clínica. Isso. Então eu coloquei um valor mais altinho e aí por volta de 10% do que ela coloca no bolso vai embora para compra de insumos que ela precisa ter à mão para oferecer a consulta, para oferecer os atendimentos, tá? Então, de imposto já foi embora uns 9, de cartão já foi embora uns 1.100, de insumos já foi embora uns 5.500. Então, 15.700 já foi embora. E a gente segue a história. Por quê? Aí aqui nas despesas mensais da Maria, o que que acontece? Maria tem uma secretária. Então, essa secretária, ela recebe um salário e meio por volta de 2.430. Ela paga uma estrutura física num ambiente mais arrumadinho, enfim, porque para Goiânia seria um ótimo espaço esse daqui. É, dependendo da, 5.500 mesmo. exato, uns 5.500. Então, ela paga a estrutura física. Ela paga uma contabilidade e é esperado que a contabilidade seja um pouco mais elevada para faturamentos mais altos, então ela paga uns R$ 700
mais do que o João paga, por exemplo. Uhum. Ela paga o INSS dela, compra umas cápsulas de café, um sabonetinho, alguma coisinha lá para o ambiente Pro dela. consultório. Exato, e ela paga a tarifa bancária. Paga ali a taxa de manutenção da conta, paga alguma coisinha, isso dá uns 9 mil por mês de despesas mensais. Fora isso, de despesas que acontecem uma vez no ano, ela tem o CRM, dois CRMs para pagar, PJ e pessoal, tem a consultoria financeira, ela tem 13º e férias da secretária, que Uhum. de quem ela, enfim, que paga como CLT. Inclusive, a recomendação é até ir juntando um dinheirinho todo mês para quando quiser demitir, ter o dinheiro para pagar a multa rescisória, isso costuma fazer uma diferença. Boa. Ela paga as taxas e licenças anuais e também junta uma grana para poder tirar férias. No caso dela, as despesas anuais ficam perto de 37 mil. E aí, por isso, o valor que ela precisaria juntar todo mês é algo perto de 3 mil reais. Então, Uhum. todo mês ela guarda 3 mil reais, que aí quando essas despesas aparecem, ela tem como colocar a mão no bolso e pagar com desconto e sem ficar se bagunçando, né? Uhum. Do mesmo jeito que o João, ela guarda um tanto como caixa da empresa, e aí com isso, ela que em teoria, ela que vislumbra e vê aquilo lá, 55 mil por mês, na realidade, Maria consegue colocar no bolso algo perto de 24 mil, É muito tá? diferente, né, Lori? A É gente tem muito que. diferente. É um raciocínio muito diferente que a gente tem que fazer. É muito diferente. E eu acredito que tomar consciência desses números ajude a gente também a entender até que ponto que a gente está disposto a gastar com as coisas, sabe? Uhum. Não é que a gente deva economizar com tudo, de forma alguma. Eu não sou a pessoa que vai ficar. Já conversei isso com a Regina algumas vezes. A ideia não é incentivar o voto de pobreza nem nada. Eu sei que é gostoso gastar, é gostoso, enfim, viver uma vida com acessos. Mas a Uhum. questão é que quando a gente não olha para os números de maneira objetiva, como eu estou buscando trazer para cá, a gente, de forma geral, prioriza o presente e deixa muito de lado as coisas que vão trazer não só a segurança, mas também a sensação de segurança para gente. Uhum. E é quando a gente fica constantemente estressado, constantemente preocupado, sem saber o que vai acontecer. Então, a ideia de trazer esses dois perfis aqui está relacionado com a ideia de, enfim, da gente buscar trazer um pouquinho mais de objetividade para o quanto a gente ganha, Uhum. tá? Boa. Atendendo médicos, eu não sei nem dizer quantas vezes eu já ouvi sobre a comparação que eu acredito que em especial no meio médico, é muito comum, assim. É uma comparação e uma ostentação muito grande em torno das entradas. Eu sei que tem uma galera que gasta uma fortuna com tráfego pago, por exemplo, que é Uhum. aquilo de ficar colocando dinheiro para divulgar o próprio trabalho. E nada disso é falado. As pessoas tendem a comparar a linha do faturamento, porque é Uhum. a linha charmosa de ser mostrada. Mas não é a linha que interessa. Ô, Lori, você sabe, engraçado, você estava falando, né? O curso de capacitação, a gente tem uma imersão presencial, que é o Padoca. E aí, na imersão, eu faço um exercício com a turma para entender essa coisa de como é que estão as finanças. A gente faz uma continha de padaria para entender as finanças do negócio de cada um. Isso surgiu porque eu fui percebendo, né? Hoje em dia a capacitação tem um módulo de negócios, porque eu fui percebendo essa questão que você pode saber a técnica de meditação que for, você pode saber tudo sobre estresse. Se você não consegue se organizar financeiramente, você vai continuar estressado, né? Então a gente precisa ter esse olhar para o nosso negócio, e muito do que eu vejo hoje em dia sendo falado no negócio médico tá num contexto com o qual eu não sinto afinidade, que não conversa com os meus valores pessoais. Então, essa também foi uma dificuldade que eu tive, né? Encontrar um jeito de olhar para as finanças e olhar para o meu negócio que combinasse com o meu jeito de ver a vida. É isso que você falou, da ostentação, a gente vê muito isso dentro da área médica, as pessoas ostentando coisas que
assim, para mim não fazia muito sentido, né? Às vezes tem uma estrutura muito inchada, tem uma estrutura cheia de funcionários, cheia de coisa, mas tá vivendo uma vida ruim, gente. Não tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para, sabe, um fim de semana para estar com a família. Isso para mim não faz sentido. Então eu entendi que eu precisava trazer essa coisa do negócio para dentro da capacitação. E aí, no Padoca, que é esse evento, então, uma das alunas ficou chocada, assim, ela foi fazer a conta dela, ela tem uma clínica muito legal e o faturamento da clínica é muito grande e aquela foi a primeira vez que ela se deu conta que não sobrava dinheiro para ela. Ela faturava na casa das centenas, né, de mais de 100 mil reais por mês a clínica faturava e não sobrava dinheiro para ela, porque aquilo era um custo enorme. Então, como é importante a gente olhar para esses números e quando a gente pensar, e vou fazer uma conexão aqui, gente, com a questão do estresse, né? Eu falo muito e eu ensino lá na capacitação que o estresse é uma questão de equilíbrio entre demandas e recursos. Quando a gente tem mais demandas do que recursos, isso gera estresse. Por outro lado, quando a gente tem mais recursos do que demandas, isso gera sensação de segurança, e porque a gente está seguro, a gente pode relaxar. E quando a gente fala em recursos, esses recursos incluem recursos biológicos, né? Sono, alimentação, darará, incluem recursos psicoemocionais, mas inclui também nossos recursos financeiros. Se a minha demanda de gasto, se a minha empresa, que sou eu mesma, é muito inchada, eu não tenho recurso suficiente para chegar nisso. E aí eu vou estar num estresse financeiro que nunca acaba. Agora, quando a gente olha com clareza, do jeito que a Lorena trouxe, e a gente consegue entender que, poxa, a minha demanda, o meu custo fixo mensal é esse, e o recurso que entra é esse, eu vou entendendo que talvez eu preciso cortar aqui e ali, talvez eu preciso ganhar um pouco mais, talvez eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, gerenciamento de estresse também é isso. E às vezes a gente tem, claro que a gente não vai fazer como a Lorena está fazendo e olhar com profundidade, mas às vezes chega um paciente estressado no seu consultório, você vai conversar e você vê que é uma questão puramente financeira, né? Então, isso precisa estar no nosso olhar como profissional autônomo, porque senão a gente nunca vai conseguir sair dessa coisa de, ah, não, eu vou pegar só mais um plantão, eu vou trabalhar só mais um fim de semana, eu vou fazer só mais um pouquinho de exames que eu odeio fazer, mas eu vou fazer porque é o que me dá dinheiro, né, Lori? Regina, inclusive eu quero complementar, e aí eu tô com medo de falar besteira sobre o assunto estresse. Pode falar. E aí você me diz se tem embasamento, enfim, porque é algo que eu noto muito com os meus clientes. Isso que a gente está fazendo aqui lembra muito uma espécie de diagnóstico. Uhum, Então, inclusive dois diagnósticos, vou voltar aqui com a tela. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo dois diagnósticos. Um diagnóstico em que o João ganha 15 mil e um em que a Maria ganha 24 mil. Se por acaso o João, na vida dele, ele ganha 15 e ele gasta 17, isso já traz uma luz então eu preciso ou gastar menos ou ganhar mais, mas é como se ajudasse a enxergar qual é o caminho para uhum, sair, para melhorar essa realidade financeira. Ou sim, algo do tipo, então eu vou diminuir 2 mil de gasto, eu vou dar um jeito, enxugar o que for possível, mas agora que eu entendi. Agora que eu entendi a minha realidade, eu vou imediatamente diminuir 2 mil, mas eu vou entender o que eu preciso fazer para conseguir ganhar 18, para conseguir ganhar uhum, 19. E a impressão que eu tenho é que o simples fato de ter um caminho traçado já acalma o coração. certo. Não, Acalma o não tô coração e a viajando, né? mente. Acalma o coração e a mente. Porque assim, às vezes a gente se dá conta de um determinado problema que a gente não vai conseguir resolver no mês seguinte. Mas quem sabe com um plano a gente consegue resolver ele em dezembro, a Uhum, gente consegue desenrolar ele em julho do ano que vem. Mas se a gente já tem um caminho, se a gente já entende qual é o panorama, a gente já começa gradualmente a caminhar naquela direção, o que por uhum. sua vez já ajuda a pessoa também a ficar mais calma, a pessoa ter mais controle do que é que está acontecendo na vida financeira dela, tá? Perfeito, Lore. Não é para não é para ninguém sair querendo resolver a vida no mês que vem, porque de forma geral não é isso que acontece.
mas a gente já tem um panorama do que dá para ser feito. E aí, olha só, você trouxe todo esse panorama pra gente, né? Tudo lindo, maravilhoso. João, fisioterapeuta, ganha 15 mil no mês. João tá um fisioterapeuta ótimo, né? Bem sucedido. Maria, sobra 24 mil por mês, tá ótima também. Só que o grande tema que que me aflige, essa é uma preocupação minha pessoal, Regina, é eu não trabalho CLT, eu só dependo de mim mesma. E um dia eu vou querer me aposentar, vou querer parar de trabalhar. Então, deste dinheiro, eu tenho que guardar alguma coisa, certo? Porque quando eu tiver, sei lá, 68 anos, eu não vou ter o pique para trabalhar que eu tenho hoje fazendo com 45, né? Vou fazer 45 agora. Quando a gente olha esse número, não é que eu posso gastar 15 ou 24 mil por mês. Esse número tem que incluir pensar na minha aposentadoria, construção de patrimônio, tudo isso que vem pela frente. Estou certa ou estou errada? Tá super certa. E aí, um ponto que eu gosto de reforçar é que é quase como se do resultado financeiro da empresa para frente, essa conversa ela vale para todo mundo. Ela também vale para quem é CLT. Boa. Porque quem é CLT também, assim, de forma geral, tem poucas garantias de que vai poder contar com a previdência social lá na frente. A gente, enfim, então o assunto aposentadoria, ele deveria ser um ponto de atenção para todo mundo. Então, beleza, a gente identificou o resultado, foi só para descobrir salário, só achar a revelação de salário mesmo. Da agora para frente, o que a gente vai fazer é discutir, a partir desse salário que eu tenho e dessa realidade que eu tenho, quanto eu deveria juntar para minha aposentadoria. Ô, Lore, enquanto você vai organizando aí, só para quem está ouvindo e vendo a gente, vou fazer meu jabá aqui, né, gente? Porque minha planejadora financeira, senão ela briga comigo, porque tem que entrar dinheiro nessa empresa, né, Lore? Por favor. Não, mas ó, para quem é profissional de saúde, médico e tem interesse nesse tema do gerenciamento de estresse, quer aprender a trazer isso para o consultório também como uma fonte, né, de remuneração. A próxima turma da capacitação começa em agosto e tem o link da lista de espera em todos os lugares que você estiver ouvindo ou vendo a gente. E, como a gente está falando também de economia, quem está na lista de espera tem 20% de desconto no valor da inscrição. Então, deixa seu nominho aí na lista de espera. Pronto, É, Lori, e todo segue. mundo já sabe que a Regina é maravilhosa. Tudo que eu já assisti dela, eu fico encantada. Vou fazer aqui a defesa também. Bom, vamos lá. Então, a gente teve esse resultado financeiro do João. E o que que acontece? Se o João quer gastar 15 mil por mês, a gente vai partir da premissa que lá no futuro, quando ele se aposentar, ele também vai querer gastar 15 mil reais. Uhum, Se ele tem 35 anos, ainda não juntou nenhum dinheiro, quer se aposentar com 60 anos e acha que vai viver e quer que dinheiro dure até os 100 anos de idade, uhum, aqui eu não uhum. estou considerando aquilo do dinheiro ser uma renda eterna, estou considerando que o dinheiro vai acabar quando ele tiver 100 anos de idade. O João precisaria investir 7 mil reais por mês. Então, em resumo, o que que eu estou dizendo? Na verdade, aqui, ó, a pessoa que quer ter uma renda de 15 mil entre os 60 e 100 anos de idade e tem 35 anos e não juntou dinheiro ainda, precisa guardar 7 mil por mês. Só que o João, ele ganha por volta de 15. Se ele gasta 15, cadê os 7? Não A sobrou. aposentadoria fica deixada totalmente de lado. E Opa! olha a pegadinha, Lori, nem sei se foi de propósito depois desse número. Mas se ele quer gastar 15 e tem que juntar 7, ele acha que os 23 de faturamento que está entrando vai dar. E não dá. Gente, eu posso virar planejadora financeira já. Lori, me contrata? Pode. Exatamente. E aí fica com essa ilusão de que se eu gasto 15, poderia gastar 7, é só ganhar 23. Só que ignora todos os gastos que acontecem ali no consultório. É muito comum essa confusão de números quando a gente não traz uma certa objetividade para eles, quando a gente. E aqui eu tô fazendo na planilha porque a gente está online, mas dá para fazer toda essa conta. Acho que, inclusive, assim, dá para olhar esse passo a passo, a imagem que está aqui no YouTube, e dá para cada um fazer no papel mesmo, tá? Boa. Não tem necessidade de planilha, tá bem? Acho que a única coisa, assim, de conta, de calculado aqui, é essa aposentadoria, que é muito fácil encontrar simuladores
para fazer essa continha por aqui. E posso fazer indicação também de onde encontrar. Daí o que que acontece? A gente começa a brincar com, não, então, e se eu gastar 13 mil por mês? Ah, para 13 mil por mês, eu tenho que juntar 6 mil, ainda não encaixa. E aí a ideia é entender qual é o valor que eu posso gastar no meu mês a mês, no meu dia a dia, de forma tranquila para eu conseguir dar atenção para minha aposentadoria. Gente, juntar para aposentadoria, assim, 98% dos casos que eu já atendi, eu devo ter chegado numa conta que não fecha. É Uhum. uma conta que, de primeira, ela não fecha. Ela fecha depois. Qual que é falando a verdade, como que costuma acontecer? Primeiro a gente entende a gravidade da situação para devagar se movimentar para fazer esse boleto de aposentadoria encaixar na vida. Uhum. Então, e aí eu vou falar inclusive por experiência própria. Eu, por muito tempo, enquanto profissional autônoma, eu juntava alguma coisa perto de R$ 200 por mês para aposentadoria, que era muito distante do que eu precisaria, mas já era rotina, já era começo, já era movimento. É mais fácil a gente, é mais difícil dar o primeiro passo do que aumentar o tamanho do espaço. Uhum. Então, a gente vai chegar em números que não vão fechar. Eu diria, eu chutaria aqui para todo mundo. Mas, por favor, deem um primeiro passo, comecem juntando um pouquinho e tenham esse assunto em mente, enfim, se possível, façam uma consultoria dentro específica para o caso de vocês, para que esse boleto aposentadoria ele consiga devagar e tomando tamanho dentro do orçamento de vocês, tá? Boa. Porque de forma natural isso não vai acontecer. Vai precisar de decisão, vai precisar de ação. De forma natural, a Movimento. gente gasta o que ganha. É. Eu ensino muito, Lório, para os meus pacientes e na capacitação, a gente a começar essa coisa da gestão do estresse, a pausa, o silêncio, com mini práticas. A gente vai fazendo de pouquinho e vai se acostumando e vai aprendendo, e aí a gente vai aumentando. É meio isso que a gente tem que fazer com o dinheiro também. Começa juntando de pouquinho, vai se acostumando, você vai vendo o negocinho, o porquinho ficar cheio, vai pegando gosto e vai cada vez poupando mais, né, Lori? Exato. A gente precisa entender, assim, é muito pouco. Quando a gente fala nos estudos de ciências comportamentais, a gente vê que juntar dinheiro para aposentadoria, em especial quando esse objetivo ele ainda está muito distante em termos de tempo, a forma como esse juntar dinheiro ele é percebido pelo nosso cérebro é percebido igual presente ou doação. A gente não Uhum, reconhece que é um dinheiro que vai para a gente. Não é a forma que a gente percebe. Então, o estímulo para fazer isso ele é muito pequeno. Então, a gente precisa começar e buscar encontrar maneiras de perceber a gratificação nesse processo, o que é algo muito individual também. sim. Entender o que é que funciona para a gente curtir esse processo de cuidar da própria aposentadoria. Agora vamos ser bem realistas aqui. O João, ele tá faturando 23, não tá juntando nada. Não tá juntando nada, é isso que tá acontecendo. O simples fato dele começar a fazer esse caixa para a empresa já vai ser lindo, já vai ser um passo maravilhoso. Então, uma vez por semana, o João vai mandar R$ 3.500 para a conta pessoal dele. Ele primeiro vai mandar 3.500, depois em 4 sexta-feiras no mês, ele vai mandar uns R$ 3.500. Por quê? 3.500 vezes 4, então ele vai mandar R$ 14.000 para a vida pessoal dele. E vai já começar a tentar fazer a vida pessoal caber naqueles 14 mil. Que já vai ser lindo se ele conseguir. Vai ser um passo maravilhoso para o momento, tá? Ô, Lori, É, posso fazer um adendo fazendo continha de padaria, tá? Pega aí os últimos 3 a 6 meses, tudo que entrou na sua conta e divide pelo número de meses que você pegou, vai ser a média da sua entrada. Aí, o que que você vai fazer? Você vai se pagar um salário todo mês, que não é que cada mês vai entrar um tanto na sua conta, você vai se pagar esses ah, 14 mil que a Lorena tá falando aí, né? E o que sobra naquele mês vai ficando como um caixa para no mês que entrar menos você conseguir se pagar o mesmo salário. É mais ou menos essa lógica, né, Lori? Tô falando bobagem? não, não tá falando bobagem.
Porque essa previsibilidade na vida pessoal, de ter sempre o mesmo salário, ela é maravilhosa. Se você recebe, se você tem um mês bom ou um mês ruim, de todo jeito você tem dinheiro para pagar suas contas pessoais, tá? É por isso que eu trouxe a sugestão. Então, se ele pode, se via de regra, se na média sobra uns 15, manda uns 14. Não dá para Uhum. fazer isso de uma vez só? Manda uma vez por semana, manda um quarto do valor total por semana. Mas já começa a fazer essa separação, que isso já vai ajudar a economizar de uma forma um pouquinho mais intuitiva. No caso da Maria, a história já é um pouco diferente. Ela tem os 24 mil ali de resultado da empresa. Se ela gasta 24 mil, veja, ela teria, partindo da premissa de que a Maria também quer a renda de 24 mil lá no futuro. Ela já juntou 800 mil. Maria arrasou. Arrasou. Tem 45 anos. Quer se aposentar com 60. Então, tem mais 15 anos pela frente juntando dinheiro. E também tem a expectativa de 100 anos, né? Ela teria que juntar 17 todo mês para chegar nos 24, certo? Então, é por isso que a ideia seria brincar outra vez com o quanto Maria pode ter de gastos mensais, de gastos pessoais, até chegar no que seria um valor de o quanto ela junta e o quanto ela pode gastar. Então, olha só, gente, a Maria, que teoricamente, né, tem um faturamento de 55 mil, se ela quer ter uma vida com sossego no futuro, se ela quer se aposentar e viver tranquila, ela pode gastar algo em torno de 15 mil reais só. Ela não pode gastar 55, gente. Nem 24 que ela tira todo mês ali, ó. Ela pode gastar 15 porque tem que poupar outros 8 mil aí na conta da Lore, 9 mil reais para poder viver o futuro. Eu acho assim, ó, quando a gente começa a meditar, você começa a ver o caos que é a sua mente, né? Parece que não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas tem, tá? Você começa a ver que sua mente é um caos e aquilo dá uma aflição, você fala, meu Deus, eu vou enlouquecer, olha, minha cabeça não para, eu não paro de pensar. E aí você vai olhando para aquilo de um jeito diferente, você vai aprendendo como que sua mente funciona, você vai fazendo amizade com aquilo e os pensamentos vão desacelerando. É a mesma coisa aqui, gente, quando você começa a olhar para esses números, você fala, nossa, impossível, não vai dar, não tô ferrada, não deu. Você vai brincando, você vai entendendo, você vai vendo que dá para. Não é muito legal? Eu tô gostando, Lore. Não achei que eu ia gostar É. disso, gente. Eu acho que, assim, Regina, de forma geral, é desesperador. E eu vi ali um comentário da Amanda que eu quero até trazer para todo mundo ouvir, porque é o que eu costumo ouvir dentro das consultorias. Então, isso aqui tudo é sem contar intercorrência de saúde, ou mudança, ou estudo dos filhos, financiamento do imóvel, bababá. É sem contar tudo isso. Mas também é sem contar todas as coisas boas que a gente não está prevendo que vão acontecer. Porque é claro que a gente pode olhar para esse número e se paralisar e falar: quer saber, tá tão difícil que eu não vou fazer nada. Quer saber, tá tão difícil que isso não é para mim. Só que se a gente não começa a se movimentar nesse sentido também, a gente deixa de aproveitar as oportunidades que a gente tem de melhorar o resultado da empresa ao longo da nossa carreira, né? Porque isso sai do nosso radar. Se a gente não olha para isso, isso vai ficar estagnado. Trazendo um pouquinho, outra vez, assim, até da minha experiência, eu acho que a Regina talvez compartilhe um pouquinho dessa percepção. Quando eu comecei a pensar sobre aposentadoria, como era isso, R$ 200, alguns meses nada, mas tentando, né? Fazendo um esforço para juntar alguma coisa. Se eu naquela época pensasse, não, não vou nem começar, vai ficando difícil de aproveitar também. Então, agora que por outro lado eu consigo juntar mais do que eu preciso, eu não ia ter chegado no ponto de aproveitar esse momento em que agora eu tô numa fase que dá para juntar mais do que eu preciso. E perceba Uhum. que é uma fase. Porque eu tenho certeza que, sei lá, assim, daqui a algum momento pode ter intercorrência de saúde, pode ter um afastamento por, sei lá, uma licença maternidade, ou vou dedicar menos tempo de carreira para a minha carreira para estar mais em casa. Essas fases de menos grana no bolso, elas vão acontecer também.
mas a gente também precisa aproveitar as fases de mais grana no bolso. O ponto é que precisa Sim. estar no radar. Sim, não, perfeito, Laura. Acho que é isso. A gente não tá falando para todo mundo aqui viver uma vida privada, né, de tudo, mas é exatamente a gente ter consciência das coisas para poder se organizar. E é por isso mesmo, Lori, que lá na capacitação em gerenciamento de estresse, um dos pilares que eu coloco ali é como é que a gente constrói um modelo de trabalho sustentável. Que isso vai incluir você saber quanto você precisa ganhar para poder saber os momentos que você pode descansar e como é que você pode ajustar isso para se cuidar com calma e estando bem, poder cuidar dos seus pacientes com calma também, né? Eu acho muito que a gente precisa desse olhar, assim, de cuidar do outro, cuidar de si e cuidar do nosso negócio. Tem que ser sempre esse tripézinho caminhando junto, e isso eu insisto muito, assim, com a turma, com os meus alunos, mas também tendo esses momentos de desfrute, né? Quando a gente pode também a gente desfrutar um pouquinho das coisas boas. E aí, não vou entrar muito numa coisa filosófica, mas acho também entender o que que a gente valoriza, né? Se o que a gente valoriza são coisas super materiais, se o que a gente valoriza são coisas que estão mais num outro âmbito, que é o tempo que vai nos permitir é, usufruir. Então, acho que tem muitas esferas essa conversa, né? Regina, eu ia justamente começar a entrar para essa parte filosófica, assim, porque falando sério, assim, quando a gente olha para para a realidade de pequenos negócios de forma geral, se a gente não se dá conta do quanto de fato a gente pode gastar, a gente compra um problema muito grande. E esse problema não é para agora. Uhum, uhum, Mas é isso que está acontecendo. O problema, ele vem. E vai ficar para sempre uma coisa ali preocupando, preocupando. E se a gente não reflete sobre como que gastar dentro do que o nosso padrão de vida verdadeiramente permite, se a gente não se propõe a enxergar beleza nisso também, ou o lado bom disso, eu acho que vai ficando muito complicado, tá no nosso mundo, assim. E eu acho que a gente é muito estimulado a consumir o tempo todo. As pessoas, uma coisa que eu descobri sendo planejadora financeira é que quase todo mundo tá um pouco lascado. E as pessoas estão gastando mais do que podem. E tá todo mundo um pouco preocupado, sim, se não muito. Então, não é porque o outro tá viajando para o exterior e comprando um carrão, e os filhos estão numa escola carérrima. É, não é porque as pessoas estão fazendo isso que a gente está atrasado. Às vezes a gente só não sabe do que está acontecendo na vida das pessoas. exato. E assim, eu acho que é isso, para falar a verdade, é o que eu vejo. A gente só não sabe mesmo. A gente compara com o que é visível, né? Ninguém compartilha saldo de banco. Sim. Então, a gente não sabe quais são as angústias de cada pessoa. Então, acho que é muito importante olhar para dentro, entender o que é prioridade, entender o que é que vai trazer segurança e buscar refletir sobre o que pode ser feito para se sentir mais em paz. Então, se hoje a conta não fecha, seria importante entender o quanto eu preciso ganhar mais. O quanto eu deveria gastar menos? Como que eu posso ir fazendo esse encaixe devagar? Quando a gente fala de ganhar mais em especial, costuma ser um plano que a gente precisa traçar sem doses gigantes de otimismo. Costuma ser uma coisa que, de forma geral, assim, beleza, que maravilha se vier de uma vez, mas é interessante que a gente projete isso com cautela, né? Porque normalmente a gente vai estar falando sobre preço que precisa ser revisto, posicionamento que precisa ser olhado com calma, porque outra vez, ninguém aqui está falando, especialmente aqui no ambiente, eu estando ao lado da Regina, e é o que eu defendo também nas minhas consultorias, a ideia não é superlotar uma agenda para deixar a pessoa endinheirada com uma super poupança de aposentadoria e uma agenda desesperadora que dá desgosto de trabalhar. Uhum. Então, por isso que eu acredito que em alguns casos,
pensar uma vida mais simples, ela passa por um meio de estar mais em paz, sabe? Com certeza. Tenho plena certeza disso, Lori. Eu fiz esse movimento, assim, né, nos últimos anos, de, dentro da profissão, entender o que que eu gosto de fazer, o que que eu não gosto, quais são coisas que me dão prazer e me dão dinheiro, quais são coisas que me dão dinheiro, mas não me dão prazer, e como que eu vou dosar isso no meu dia a dia profissional. E eu vejo que existe um caminho possível muito diferente dos caminhos que eu vejo sendo vendidos como empreendedorismo médico. Eu vejo um caminho de empreendedorismo médico que não se preocupa com a saúde do médico. Então, esse caminho que eu proponho, que eu tenho proposto nos últimos anos para os meus alunos, é um caminho em que a gente fica financeiramente confortável, mas a gente preserva a nossa saúde física e mental e a saúde das nossas relações. E esse caminho eu vejo que ele é totalmente possível. Eu tenho um monte de aluno que está percorrendo esse caminho, eu vejo que dá para a gente fazer, mas precisa a gente fazer esse alinhamento, né? Um alinhamento ele precisa acontecer. Então, eu concordo muito com você. E, gente, quem está ouvindo a gente no podcast ou está vendo o vídeo no YouTube, vou só contar para vocês que a gente vai ter episódios semanais, então, ou encontros do grupo de estudos semanais. Semana que vem a gente vai falar sobre um tema quentíssimo, quentíssimo, que é fraldas, hormônios e prescrições. Como é que a gente pode ser produtiva na perimenopausa ou na maternidade? Acho que essa é uma angústia de todo mundo. Depois a gente vai falar sobre questões relacionadas a NR1 e como trazer essa questão de gerenciamento de estresse para dentro do cuidado do profissional de saúde. E depois a gente vai falar sobre empreendedorismo médico. Então, já estou convidando vocês para verem tudo. Quem se interessa pela capacitação em gerenciamento de estresse tem link em todos os lugares. E eu quero que a Lori, para a gente finalizar, eu queria que você contasse onde a turma te acha, que eu sei que todo mundo vai sair daqui querendo fazer um planejamento financeiro, a agenda da Lori vai lotar. Então, Lori, conta onde que a turma te acha. Eu queria ouvir suas considerações finais sobre esse tema. Gente, então vocês me encontram. Eu tenho o meu site, tenho o Instagram. Vou falar aqui do Instagram, que eu acho que é um pouquinho mais fácil para todo mundo. Meu Instagram é lorenapires.cfp. E fiquem à vontade para me mandar direct, para a gente conversar por lá. Eu tenho também um canal no Substack, onde eu divulgo newsletters a cada 2 vezes por mês, basicamente. Mas vocês encontram tudo isso lá no Instagram, tá tudo bem organizadinho nos links. E mais uma vez, assim, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, Regina, e sei que esse assunto ele é muito importante. E eu desejo que vocês se sintam, após esse encontro, mais motivados a olhar para a realidade do que a evitar, a seguir evitando, enfim. A gente é quem tem condição de mudar o que vem pela frente e quanto antes a gente começa, melhor. Boa, arrasou, Lori, obrigada. Turma que está ouvindo a gente aí no podcast. Até a semana que vem, turma do Grupo de Estudo. Semana que vem nos vemos também. Um beijo, gente.